No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. 7 horas e 17 minutos, 7 e 17, radar de notícias ao vivo. Participe, 99507-6900. Já conosco no estúdio, vereador Eduardo Carneiro, do PSB, o líder do governo. Bom dia, vereador. Bom dia, Pedro. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos de Guarulhos. Prazer imenso estar aqui novamente. Prazer em recebê-lo novamente. Vereador, o senhor foi criticado, acho que semana passada, pelo seu colega Lércio Santos, do DEM, dizendo que o senhor é um líder do governo meio autoritário. Como é que o senhor Não, a palavra usada foi truculento. Eu tentei amenizar, mas... Você foi político. Eu acho que foi um deslize na colocação do vereador Laércio. Eu até fiquei assustado quando eu fui chamado a atenção com relação à expressão que o vereador tinha usado. Eu imediatamente fui conversar com os meus colegas, meus pares, né, para ver se realmente o nosso comportamento estaria daquele nível que o vereador Laércio chegou a colocar. E eu ouvi de todos os meus colegas, não, que nós trabalhamos de uma forma respeitosa com todos, tanto da situação como da oposição. Nós temos um posicionamento firme nas nossas colocações, e talvez o próprio vereador Laércio, ele tenha se incomodado da forma direta que eu cheguei a ser com ele num determinado momento, até perguntando se ele é da situação ou da oposição, que eu gostaria de, como líder do governo, saber interpretar em que barco o nosso vereador aí, o Laércio, estaria. Não dá para ficar o pé num barco e o pé no outro. Eu acho que o político ele tem que ter lado. Eu já fui vereador uma vez, Pedro, e vocês lembram, eu fui um vereador de oposição, e eu trilhei o meu caminho como opositor, como crítico, na gestão do Almeida, no qual eu fui vereador de oposição, mas eu tinha um lado, e hoje eu tenho um lado da situação. O que não dá é, muitas vezes, você ter um vereador que participa de reuniões da base do governo e, de repente, se comportar de uma forma um pouco dúbia, né? Ele tem um comportamento dúbio do ponto de vista político. Talvez ele não tenha gostado do meu posicionamento direto de ter feito essa colocação. Mas eu conversei com os vereadores, né, até para tirar essa dúvida. E ninguém se queixou, não. Falou que realmente a nossa relação é uma relação respeitosa. A palavra truculenta, ela é uma palavra muito forte, né? Se você ver lá no dicionário, violento, áspero, agressivo. Não é isso. Eu acho que você falar a verdade, ser direto nas suas colocações, não tem nada de truculento. O vereador Lércio Santos se diz independente, que vota no mérito dos projetos, que não é oposição sistemática e nem base aliada sistemática. O senhor acha impossível isso? Eu acho que é possível, né? O que não pode acontecer é toda hora que você tem uma votação no parlamento, toda vez que você perde, você ir para o judiciário, né? Os vereadores, de uma forma geral, em todos os parlamentos, o Congresso também, os deputados, eles se queixam muito da judicialização da política. Mas a iniciativa parece que é dos próprios parlamentares, então isso eu não vejo que é um bom senso. Uma ou outra situação, você contestar isso a nível judiciário, eu acho isso perfeito, uma situação pontual, não vejo nenhum problema. Agora, toda hora ir para o tapetão, aí não, tem alguma coisa errada, não é? Vereador, embora a base do governo seja muito maior do que a oposição na Câmara, nós temos percebido nas últimas votações de interesse do governo muita dificuldade em reunir esse pessoal aí favorável. O que está acontecendo? O pessoal está um pouco disperso? Não, eu não vejo. É que, Rodrigo, vem temas polêmicos. E toda vez que tem temas polêmicos, é natural que os vereadores contestem algumas situações. Isso é normal, né? E cabe a nós, como líder de governo, de colocar que, felizmente ou infelizmente, determinados projetos, por mais que sejam impopulares, você tem que ter a coragem de fazer.
ainda mais num governo com correção de rumos, né? De algumas situações, de algumas regulamentações que infelizmente o governo anterior não teve a mesma coragem. Toda vez que você tem uma coragem de fazer uma correção de rumo, alguns vereadores eles sentem isso porque eles são cobrados, né? São cobrados pelas suas comunidades, de repente dentro da sua classe. Eu, por exemplo, naturalmente eu sou cobrado dentro da classe da saúde, da parte médica, isso é natural. Mas o vereador ele tem que ter a coragem, e eu tenho dito muito isso aos vereadores, que nós não estamos lá apenas para votar aqueles projetos lindos, maravilhosos, que todo mundo quer sair na foto. Não é bem assim, nós temos que ter responsabilidade, e aí o peso ele é maior. E veio alguns projetos polêmicos, e nesse momento, claro que o diálogo tem sido maior, mas os projetos têm passado com uma certa tranquilidade. Vereador Eduardo Carneiro, eu quero voltar àquela sessão em que o vereador Wesley Casaforte pediu verificação de presença, o Soutur ficou irritado, suspendeu a sessão. Aí eu vi o senhor dando entrevista aos colegas jornalistas dizendo: eu sou um homem de palavra, eu tenho palavra, e aqui nessa Câmara Municipal há vereadores que não têm palavra. O que o senhor quis dizer com isso? Que tem alguns vereadores que não têm palavra, e eu tenho palavra. Foi justamente isso que eu queria dizer. Naquele momento... Mas foi pro Wesley, foi pro Soutur, eu não entendi. Até não, na realidade normalmente há nos bastidores alguns acordos, né? Inclusive é natural que a situação e a oposição em determinadas votações há um acordo de deixar limpar a pauta, de não ficar intervindo. Então eu achei que naquele momento a coisa foi turbulenta. Eu não vou citar aqui nome, esse ou aquele, senão vamos chamar de truculento, tá certo? Mas houve uma coisa que foi combinada e foi descombinada depois. Então acho que foi mais um bate-cabeça, e naquele momento eu me pronunciei. Mas... Então o Wesley Casaforte atravessou no samba, foi isso? Não, o Wesley é um colega de partido, é um belíssimo vereador, inclusive me surpreende muito a cada dia, mesmo jovem, tendo um posicionamento muito ponderado, bem de diálogo. Eu acredito que o erro foi o contexto. Não teve nada pontual contra ninguém. Foi ter encerrado a sessão? Talvez. Daquela forma, realmente fica complicado. Ninguém pode encerrar uma sessão ordinária porque não tem quórum e já encerro todas as sessões possíveis e imagináveis no mesmo dia. Isso não é correto, né? E o próprio presidente da casa, depois ele reconheceu, né? Ele se exaltou por uma situação e ele resolveu encerrar. Isso muitas vezes é comum. Você encerrar uma sessão para entrar na sessão extraordinária, já discutir, para ter mais tempo para discutir um tema que normalmente pode ser um tema polêmico, e o presidente da casa, ele deu uma canetada forte ali, né? Mas ele é o perfil do Eduardo, o Eduardo não dá para queixar, ele também é uma pessoa... que tem pulso firme, né, como presidente da casa, e a gente respeita muito. Mas houve agora ficou claro. Intermeio ali, você ficou claro. Agora ficou claro para mim, para quem foi a crítica, tudo bem. O senhor falou do Wesley Casaforte, eu queria saber o seu relacionamento hoje com outro vereador do seu partido, o Rafa Zamproni. Eu percebo lá que vocês estão meio distantes, não? Ou é só mesmo uma percepção? É só a impressão. Tô tendo uma percepção errada? Não, tá tendo. O Wesley ele é mais próximo a mim, até porque nós somos da mesma região, né? Nós fazemos inclusive um trabalho em conjunto para a nossa região lá do São João. Mas o Rafa, eu sempre falo, os dois, os trato até de uma forma carinhosa, os dois meninos, né? Eu posso tratar, eles têm idade para ser meus filhos, eu trato eles de uma forma extremamente carinhosa, com quem já teve a experiência de um outro mandato. Eles são jovens, têm um perfil muito interessante do ponto de vista político, ainda melhorando a cada dia, mas a relação entre nós, ela é uma relação muito respeitosa, é uma boa relação, sim. Claro que cada um tem a sua característica, assim como o Eduardo Carneiro tem a característica de falar o que pensa
na cara. Eu não tenho essa história de politicamente correto, não devo falar isso. Meu perfil é de falar direto. Tem palavra. Vereador Carneiro, as contas do ex-prefeito Almeida foram rejeitadas ou não? Rejeitadas. Não tem nem como aprovar contas daquela forma, com renúncia fiscal, não cumprimento da meta do orçamento da educação. Uma série de pontuações, para mim ficou muito claro. Agora, o PT ele tem aquele hábito de tentar transformar uma situação. Isso é a característica do PT, né? Ele brinca com coisas extremamente sérias. Eu já ouvi, inclusive, o líder da oposição em falar que não é bem assim. Não, as contas foram rejeitadas. E estão tentando levar para onde? Para o tapetão. Para o judiciário. Então fica complicado. Hoje, do jeito que está a política, o político reclama da judicialização, mas toda hora ele leva a coisa para a justiça. Mas as contas foram reprovadas, e as de 2014, estou vendo aqui no jornal, da Folha Metropolitana de hoje, aí ó, na capa, as de 2014... O Tribunal de Contas já deu parecer contrário. Contrário. E na Câmara não tem como passar. Como é que o vereador vai aprovar contas que não cumpriu a meta? E essa situação financeira do município, isso não foi obra do acaso. Isso realmente houve uma má gestão. É verdadeiro. Agora, vereador Carneiro, um assunto que repercute é o aterro sanitário, né? Uma licitação, uma contratação emergencial muito duvidosa, muito questionada. Qual é a opinião do senhor? Opinião minha, eu acho que o prefeito tomou um posicionamento correto. A partir do momento que ele verificou que houve uma situação, tem uma sindicância. Eu não vi, foi aberta uma sindicância. Muito bem. Né? O prefeito tomou o posicionamento correto. Se eu tivesse no lugar do prefeito, tomaria a mesma posição. Olha, tem alguma coisa aqui cheirando alguma coisa diferente? Opa, para aí. Para aí. Vamos parar por aí, vamos fazer uma sindicância, vamos levantar o que está acontecendo e aí, obviamente, apurar as responsabilidades. Eu li o Diário Oficial, não vi essa sindicância. Abriu uma sindicância, sim. Então... Eu ouvi isso direto do prefeito quando, obviamente, que eu, representando o executivo lá no legislativo, eu me posiciono e falo, olha, o que está acontecendo? O que aconteceu? E eu falei diretamente com o prefeito sobre isso. Ô, vereador, mas um contrato dessa importância, desse tamanho, né, 12, quase 3 milhões de reais, é necessário abrir uma sindicância para saber quem é o responsável? São poucas pessoas que mexem nesse tipo de contrato. É só ler o processo. Acho que não é tão burocrático assim, acredito eu. Olha, antecipar o resultado da sindicância, eu acho que não é, da minha parte, inclusive como líder de governo, não é responsável. Eu prefiro aguardar a conclusão desses trabalhos. Perfeito. Mas o senhor também não viu com bons olhos, né? Uma licitação dessa magnitude num processo amador dessa maneira. A licitação não, um contrato emergencial, segundo por sinal, né? Bem observado. Tem certas situações, hoje a imprensa, ela é o quarto poder, sem sombra de dúvida, ainda bem, né? Tem muita gente que torce o nariz. Eu encaro isso com muita tranquilidade, eu acho que, e digo inclusive, e falo isso com muita tranquilidade, aquele que entrar na política hoje pensando em fazer coisa errada, eu acho que ele precisa mudar de ideia. Precisa mudar de ideia porque hoje está todo mundo de binóculo, né? Olhando para cada passo que o político dá. O momento que a política do Brasil passa hoje é um momento ímpar. Realmente isso não dá para negar que na história política do país vai existir a política antes da Lava Jato e a política depois da Lava Jato. E a imprensa, nesse aspecto, tem um papel extremamente importante. Bom, o Simplício pergunta para o senhor se a UPA Cumbica tem data definida para dezembro? Sim, eu não sei a data específica, mas há um compromisso já do prefeito de iniciar a UPA Cumbica ainda esse ano. Não é a UPA Cumbica que vai receber a UPA Paraíso, não é isso? Os funcionários, né? Sim, vai fazer essa adaptação, até porque o Paraíso vai passar por reformas necessárias. É muito complicado, a região do Paraíso muito grande, né? Mas tem certas decisões que precisam ser tomadas. Aquele equipamento está muito sucateado e é uma situação que você tem que tomar posição.
né, eu acho que o governo tomou a posição correta. Alguma expectativa para a sessão de hoje, vereador? Expectativa sempre da gente discutir todos os projetos do governo e aprovar os projetos do governo. Como disse aqui, todos os projetos, por mais alguns até inicialmente dentro de uma visão mais para o lado de impopular, mas eu acho que a cidade hoje ela vive uma correção de rumos. E esse ano foi muito difícil, um ano muito doloroso para quem assumiu o governo e para nós lá no Legislativo, muito difícil, mas eu acho que nós estamos preparando a cidade para que o ano que vem as coisas sejam mais suaves. Vereador, o senhor, além de médico, é empresário, né? Sim. Como é que o senhor observou esse momento de aumento de ISS em Guarulhos? Aumentar imposto nunca é uma coisa agradável. Dentro da minha área, eu vou dizer para vocês, as medicinas de grupo, que são os convênios médicos, eles passaram de 2% para 5%. Mas é uma correção de rota, né? Uma correção de rota, primeiro para respeitar, adequar a lei complementar 157, né? Para dar mais um equilíbrio entre as cidades do ponto de vista do recolhimento do ISS. Segundo, tem algumas coisas dentro do projeto que foram muito interessantes. E uma das situações muito interessantes no projeto foi justamente do imposto ser cobrado no local onde ele é gerado, onde o serviço é gerado. Sim. Você pode ter uma empresa em Barueri, mas se você presta o serviço em Guarulhos, hoje ele vai ser recolhido em Guarulhos. Então, ninguém falou disso. Isso é correto. Corretíssimo. Então falaram de uma série de situações, olha, estamos aumentando o imposto, demoniaram aí o projeto. Claro, em determinadas situações houve esse aumento, inclusive dentro da minha área de atuação, né, que é dentro da medicina, os convênios médicos passou de 2 para 5. Mas houve aí um equilíbrio entre as cidades. E isso teria que ser feito, né? Agora, aumentar imposto nunca é bom, né? Na sua área, esse repasse não será feito ao cliente, ao cidadão, ao conveniado? Não, porque na realidade o valor de Guarulhos está se adequando a valores que são cobrados, por exemplo, em São Paulo. Né? Então foi uma adequação dentro de uma concorrência entre cidades. Então isso teria que ter sido feito. Vereador, eu e o Pedro conversávamos no intervalo, está circulando um vídeo na internet de um rapaz no Hospital Pimentas, supostamente teria tido uma queda, e parece que o médico não quis atendê-lo, essas coisas. Eu lhe pergunto, não seria interessante, de repente, a Comissão de Saúde da Câmara dar uma olhada no que está acontecendo no Hospital Pimentas, porque parece que tem muitas reclamações lá com relação ao atendimento. SPDM, né? SPDM. Nós vivemos hoje no Hospital Pimenta essa situação de transição, de fim é muito complicada, né? E você vê, mais uma vez, um tapetão, né? Toda hora tem essa situação na justiça. Então, foi suspenso, né, a licitação lá do Hospital Pimenta. Já tem algumas empresas, né, de saúde para se assumir. A SPDM não participou, está de saída. Então, é um momento muito ruim. Mas isso não inviabiliza o médico de cumprir o seu juramento. Não, mas obviamente, que aí é uma situação, independente da empresa que está lá, o profissional ele responde pelos seus atos, né? Um determinado profissional ele pode ter, num hospital de excelência, tipo Sírio-Libanês, ele pode ter um comportamento indevido, ele responde. E às vezes você macula toda uma instituição, mas quem é o responsável? Aquele profissional, ele tem que ter responsabilidades e ele responde criminalmente, do ponto de vista civil e do ponto de vista ético dentro do Conselho Regional de Medicina. Então, eu não conheço esse caso, mas dado ao que você me falou, eu vou levar isso para a Comissão de Saúde e vamos averiguar, sim. Vocês viram no caso daquela jornalista da Rede Globo que não acreditou na resposta de um médico, né? Impressionante. Antônio Luiz do Vale, conselheiro, a atual administração criou o CALC. Isto impede erros nos contratos? O que é o CALC, vereador? Seria a Comissão de Licitações, alguma coisa assim? O senhor sabe? Comissão Administrativa de Licitações e Contratos, eu acho que é isso. Comissão Administrativa de Licitações e Contratos. Eu acho que é um grupo... Uma comissão, né, para avaliar licitações.
que tem integrantes de todos, vários setores da prefeitura. Só que a questão do Pimentas não foi isso. Não foi, foi de atendimento direto. Ele está falando, acho que do aterro. Apesar que ele é da saúde, né, Antônio Luiz? Antônio Luiz Vale, reformule sua pergunta, por favor. Ou ele pode também estar querendo citar o contrato da Gerir. Da Gerir. Pode ser, mas ficou meio dúbio. Da mesma situação da Gerir. Nós vemos hoje aí que houve uma situação com a Justiça do Trabalho. Na minha interpretação, né, não sou da área, mas eu acho que a Justiça do Trabalho ela tem que se preocupar sim com a saúde do trabalhador, as condições de trabalho, toda a situação com relação ao trabalho. Mas ele não está lá para analisar contratos, se o contrato deveria ou não ser feito. Aí houve um exagero. Aí, desculpa, houve um exagero. Só para finalizar, vereador Eduardo Carneiro, o senhor disse que conversou com seus colegas vereadores para ver se era truculento ou não em relação à crítica do seu colega Laércio Santos. Sim. E com o Santos o senhor conversou? Conversei. Ontem mesmo nós estávamos no evento e jantamos juntos ontem no evento. Eu sempre de uma forma bem respeitosa, bem clara. Eu não tenho nenhum tipo de problema com o Santos. Acho que ele foi infeliz, né, da forma que ele colocou. O termo que ele colocou, ele não é verdadeiro. Realmente, o fato de você ser direto e de você não ter assim o comportamento politicamente correto, talvez isso gere algumas interpretações, mas a minha relação com os meus colegas, inclusive com o Sandes, é uma relação bacana. Agora, quem fala a verdade e quem aponta erros e diz, olha, eu não concordo com isso, se o senhor é da base do governo e participa da base do governo, das nossas reuniões de definição, como a gente vai fazer o senhor não pode entrar na justiça contra o projeto do governo. Se essa moda pega, não tem como mais governar a cidade. Se cada vereador da base entrar na justiça contra isso, fica inviável o governo, né? Pontualmente, eu não tenho nada contra uma determinada situação, mas a partir do momento que isso se torna uma frequência, eu acho que é um exagero. Obrigado pela participação, vereador Eduardo Carneiro. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, eu que agradeço. São 7h39. Vamos a um rápido intervalo, produção.